e fiquei preso lá. Começamos a ficar preso desde a Tindiba. Começou por ali e foi andando. Eu estava aqui 7 horas, aqui em Jacarepaguá. De toda forma, nós vamos fazer o que a gente pode, que já é muita coisa. Eu vejo aqui meus amigos, parabéns aí. Não vai vestir a camisa não? Tá esperando a hora, né? Valtinho. Vamos pedir aqui Ave Maria, por favor. Conduze-nos nessa noite de hoje a um recanto de paz e de harmonia. Que as turbulências do mundo sejam dissipadas como nuvens cinzentas sopradas pelo vento da manhã. Que o ar se purifique, que a natureza se engalane com o seu florescer e o seu enverdecer. Enfim, que tenhamos aqui uma atenção vossa e de Deus em sua misericórdia maior, a cuidar das nossas dores, das nossas perdas, das nossas dificuldades, enfim, de tudo aquilo que torna essa vida planetária tão difícil de ser vivida. Mas confiantes na vossa justiça e no vosso amor, seguiremos sempre serenos, aguardando o dealbar de um novo dia, onde o sol anunciará em definitivo o aquietamento das nossas lutas, para apenas vivermos pelo bem do próximo. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 3 de fevereiro do ano 2014, pela graça de Deus. Bem, a aula de hoje fala sobre ideias inatas. Vamos ver o que é possível andar em função das ideias inatas. Eu tenho aqui a Leia, que faltou hoje na Assembleia. Está de férias. Beijo. Vamos lá, pessoal. Ideias inatas. Pergunta 218. O espírito encarnado conserva algum traço ou vestígio das percepções e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Se ele conserva algum traço? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Essa é a lembrança das vidas passadas.
Definições auxiliares. Inato, do latim inato, participo passado de inace, nascer em, que nasce com um indivíduo que é congênito. O que é inato nasce com o indivíduo, vem com o seu próprio nascimento. Inatismo, doutrina segundo a qual no homem existem conhecimentos ou princípios práticos inatos, ou seja, não adquiridos com a experiência ou pela experiência e anteriores a ela. O modelo do inatismo é a doutrina platônica, criada por Platão, como a alma, e aí, num dos seus trabalhos, ele diz, como a alma é imortal e nasceu muitas vezes e viu todas as coisas, tanto aqui como no Hade, que é o reino dos mortos, nada há que ela não tenha aprendido, de modo que não espanta o fato de que não possa recordar, seja em relação à virtude, seja em relação que outras coisas antes sabias. Menon, isso é abreviatura. Essa é a obra de Platão, que ele já tinha criado a concepção de ideias inata. 218A. A teoria das ideias inatas não é uma quimera, um sonho? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los. Quando o espírito está liberto da matéria, ele realmente recorda, de acordo com a sua evolução espiritual, os eventos de vidas passadas. Porém, durante a reencarnação ou encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, durante esse período. Mas intuição que tem deles, guarda, que tem deles, guarda, ajuda-lhe o adiantamento. Sem isso, ele teria sempre que recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava na vida anterior. Então, essas intuições, essas tendências, essas aptidões decorrem justamente daquilo que a alma imortal, como nos diz Platão, adquiriu em outras existências e também no mundo espiritual. Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, é bem mais explícito sobre a descrição das ideias inatas. Vamos ver o que o professor diz. Com a pré-existência, ou seja, a existência antes da vida encarnada, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos seus defeitos, de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores por tal ou qual vício. Isso é importante,
porque aqui há uma tendência à viciação que o espírito encarnado já traz, decorrente de situações de vidas passadas. Um alcoólatra, durante algumas encarnações. Quando ele encarna, ele traz essa tendência à busca do álcool, né? Então, ele vai ter que lutar contra essa imperfeição. Pela mesma razão, aquele que progrediu moral e intelectualmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu moralmente traz ideias inatas, identificando-as com o bem e intelectualmente praticando operações complexas sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Então, essas ideias inatas, quando ela flora em certas crianças, elas formam o que nós chamamos de crianças precoces, que têm tendências desde cedo para uma determinada atividade. Vamos supor Mozart. Mozart começou a tocar piano aos 3 anos de idade e compôs a sua primeira sinfonia aos 5 anos. De onde Mozart tirou isso? Obviamente, dele. Dele da onde? Dele? Do seu próprio espírito, que já tinha essa ideia bem cristalizada e que aflorou precocemente na sua infância. Isso nós vemos todos os dias em adolescentes que ficam muito acima e alunos muito acima do nível dos seus colegas de turma e às vezes nem completam o 2º grau ou mesmo parte do final do 1º grau e já vão para a faculdade sem precisar dessas matérias. É porque eles têm essas aptidões. Tem por quê? Porque no passado eles exerceram isso com muita habilidade. Tem o problema do vício, mas também tem um problema da qualidade da perfeição. Portanto, vidas passadas somam experiências, aprendizados e conhecimentos do ponto de vista moral e do ponto de vista do intelecto. Do ponto de vista moral, expressam-se ou por vícios ou por virtudes, e do ponto de vista do intelecto, por um desenvolvimento intelectual precoce. E isso lhe dão as condições inatas na vida presente. Está claro isso? Isso são fatos espíritas, são coisas comprovadas mais tarde pela pesquisa. Bom, Sigmund Freud, a partir de 1920, elaborou a chamada teoria topográfica, que viria radicalmente modificar sua concepção sobre a teoria da personalidade. A teoria que até então Freud achava correta era a teoria em que se formava o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Era uma teoria chamada estrutural. Porém, de topos é lugar, então ele identifica na sua vida clínica 3 topos, 3 locais ou 3 instâncias. Isso ele já tinha mais ou menos 75 para 80 anos. E ele teve a coragem, né, de, nessa idade avançada,
reestudar tudo e reescrever tudo o que tinha feito sobre a teoria da personalidade. Isso é espantoso. Isso nós temos que valorizar. E essa teoria, que é chamada teoria estrutural, né, ela é formada topográfica, ou melhor dizendo, pelo id, que é do alemão isso. No id, segundo ele, existem impulsos, chamados pulsões, instintos da personalidade. São instintos e também produzem a energia vital. É do id que a energia mental deflui para energetizar todo o corpo, todo o organismo. O superego é um local que julga e critica as exigências e proibições. Quer dizer, ele tem uma função de colocar, muitas vezes, o id dentro da realidade. Porque se o homem tiver todos os favores, todos os desejos, todas as necessidades, todas as impulsões satisfeitas, ele se torna um monstro. Então aqui tem que haver uma censura para que esse id se adapte ao meio ambiente, através da sua energia. E quem faz isso é o superego. E o ego, do latim eu, é aquela instância que representa os interesses do indivíduo. Na realidade, o ego é formado por essa dinâmica aqui, basicamente, dessa relação do id com o superego. Ele é quase como se fosse uma resultante, muito embora ele contra-reaja para isso. Então, isso foi que Freud colocou, que é a teoria topográfica. Essas tríplices forças, porque ele falava em energia, ele falava em princípios de transformação de energia em trabalho, que é a lei de von Helmholtz, que ele adaptava à psicanálise. A psicanálise não é uma teoria parada, ela quer trabalhar em cima de energias. Então ele formava o ego, o id, atuando e contra-atuando sobre o ego, o superego e contra-atuando sobre o ego. Quando no indivíduo tem o superego, quer dizer, ele não tem elemento crítico, ele forma o que nós chamamos de psiquiatria de personalidade psicopáticas. Ele não tem culpa. Isso do ponto de vista psicanalítico. Ele mata, ele é sádico, né? Ele faz tudo e fica ali como se nada tivesse feito, porque ele não tem esse elemento crítico na sua estrutura da personalidade. Bom, a vinculação de Freud, sem o saber, foi a de atribuir ao id toda uma série de eventos chamados inconscientes. Ele dizia que o id represava certas circunstâncias frustradoras e essas elas ficavam no id, mas a nível inconsciente, pelo menos em parte, pois há repressão de eventos frutos da vida atual. Então Freud, que era materialista, ele mostrava que o inconsciente seria apenas o repositório de frustrações, de perdas, de negações para o indivíduo não sofrer, jogado aqui nesse compartimento.
No Espiritismo, quando são de ordem moral, virtude, intelectual, conhecimentos, essas situações inconscientes residem no próprio espírito, que Amilcar acorda temporariamente durante a encarnação, os esqueceu, mas como se viu, perduraram com as ideias inatas. Quer dizer, o inconsciente do indivíduo durante a encarnação, na realidade, realmente é o represamento de eventos da vida atual e mais profundamente o que? Os conhecimentos do próprio espírito, que não podem afluir, emergir na sua consciência, a não ser através dessas tendências, dessas habilidades. Então, o id, que é parte do inconsciente freudiano, refere-se à vida atual. E as ideias inatas referem-se ao espiritismo. Há alguma coisa em comum, mas não muito comum também, porque Freud não foi mais além da sua teoria e negava estudar as manifestações espíritas. Quem as estudou foi um seu discípulo, Carl Jung, que estudou profundamente isso e tentou colocar as manifestações espirituais dentro do processo da teoria da personalidade. Bom, então nós estamos vendo, mas ainda, de toda forma, na atualidade, a pesquisa existente bem delineou a existência de ideias inatas. Hoje, a pesquisa delineou isso para nós. Ficou claro, através dos casos de lembranças de vidas anteriores em crianças, isso é pesquisado, isso existe. As crianças narram coisas que são fantasias para os pais, mas que são relativas às suas vidas anteriores. De sonhos, durante o sonho também nós temos acesso ao nosso inconsciente espiritual e pesquisas com a hipnose de regressão da memória. É a tal da pesquisa de regressão da memória. E de avisos mediúnicos, de renascimentos, onde sinais e condições são posteriormente constatados. Aqui é muito claro, né? Às vezes o espírito diz assim, vai encarnar nessa família uma criança de sexo masculino. E vocês vão identificá-la porque ela vai trazer um sinal próprio, uma mancha ou uma pinta nas nádegas, ou um tipo de sinal qualquer. E isso realmente é identificado. No Tibete, o lama, segundo a concepção tibetana, ele é, quando ele encarna como lama, ele teria sido lama numa vida passada. É o mesmo lama, o mesmo Dalai Lama. Então, para que haja essa identidade, não só aquele grupamento de monges e videntes, não é? Do lamaísmo, eles colocam objetos dos antigos lamas, ou do antigo lama, tipo escova, um pente, alguma coisa que ele usava, e colocam outros exatamente iguais que ele não usava. Então, o recém-nascido já, lá pelos seus 4, 6 meses, ele
vai e pega exatamente os objetos que ele usou. Isso aí é muito clássico. Então, as vidas inatas não são um sonho, uma quimera, uma fantasia. Elas atuam sobre nós de maneira, as ideias inatas, de maneira inconsciente, mas atuam. Se o sujeito tem tendência à viciação, isso realmente ele vai aparentar essa tendência e vai ter que vencê-la nessa vida. Bom, então temos aqui um esquema. Aqui tem a reencarnação, as vidas passadas e as ideias inatas, que vão se expressar pelas lembranças de vidas anteriores, pelos sonhos, no processo hipnótico, pela regressão de memória e pelos avisos mediúnicos. Então, aí, nós não podemos fazer pouco caso de nossas vidas passadas e nem do nosso inconsciente espiritual. Allan Kardec pergunta: deve haver então grande conexão entre duas existências sucessivas, atual e anterior encarnação? Nem sempre tão grande quanto podereis pensar, porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são bem diferentes e, no intervalo de uma vida para outra, pode ter progredido. Quer dizer, a posição social, a posição intelectual que ele adota, e como também na vida espiritual, que é o intervalo de uma vida para outra, ele também aprende. Então vamos aos comentários. O intervalo de uma vida para outra, em que o espírito pode ter progredido, refere-se ao seu aprendizado no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual ele progride, muito embora pela lei da causa e efeito, seus débitos são necessariamente quitados onde o gerou, no caso de encarnar em nosso planeta, aqui mesmo na Terra. Foi sempre uma pergunta que eu fiz. Mas se ele aprende tanto na vida espiritual, como, vamos supor, André Luiz, começou a aprender tanto, em que condições ele vai voltar? Se ele sabe tanto, não voltará como uma pessoa mais sábia, uma pessoa dotada de melhores conhecimentos, virtudes e moral? Não, porque ele terá, quando encarnar, se deparar com a lei da causa e efeito. E se ele produzir um mal, ele vai ter que, em contrapartida, receber o mal. Vai ser um sofredor. Não importa se ele tem esses conhecimentos. Que conhecimentos esses, como nós vimos, são também, em parte, esquecidos no processo reencarnatório. Mas o fato principal é o seguinte: ele pode aprender na vida espiritual, pode. Mas os débitos contraídos pela lei da causa e efeito, as provas, as expiações, as perdas, independem do que ele aprendeu. Ele tem que, bem ou mal, quitá-los. O que ele aprendeu, ou o que ele sabe, pode torná-lo mais resignado, pode aceitar melhor esse sofrimento, mas não exclui a necessidade do sofrimento. Vamos andar mais um pouquinho.
Como se explicam as faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Nós já estudamos agora isso. Lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma, a alma, não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então, essas qualidades extraordinárias, né? Muitas crianças às vezes são superdotadas. Na realidade, essa capacidade delas de conhecimento que aparece são decorrentes, né, da vida passada. Como se observa, todos nós somos possuidores de vasta bagagem moral, vícios e virtudes, e intelectual, conhecimentos e ignorância, que de uma forma ou de outra, inconscientemente, influenciam a nova vida. Então, nós não podemos deixar de entender isso e de verificar isso. A vida passada, ela tem uma influência pelo seu inconsciente na nossa vida atual. Não de uma maneira clara, explícita, mas através de determinadas simpatias, antipatias, tendências, hábitos e costumes. E realmente, se o sujeito ele foi um bom matemático em outras vidas, naturalmente ele será um excelente matemático na vida atual, porque apenas ele estará redivivendo as habilidades que o seu espírito conquistou. Anotável, esse é um caso interessante que eu separei para os meus alunos. Vou pedir quem estiver dormindo que acorde. Tem uns aí que estão dormindo. Pode cutucar ele, pode cutucar. Acorda. Obrigado. Olha aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Vamos lá? Preste atenção, isso é importante. Não dá para dormir. A notável médium Ivone A. Pereira relata em seu livro Recordações da Mediunidade ter se suicidado 3 vezes em encarnações passadas. Então a nossa médium Ivone Pereira suicidou-se em 3 encarnações passadas. Na atual, ela desencarnou em 1960 e poucos, acho que foi 63, 64, por aí. Na atual, quando ainda recém-nascida e até o 1º ano de idade, era acometida por episódios que lembravam sufocamento, deixando em pânico a família. Ela entrava numa falta de ar, ficava totalmente roxa e a família não sabia o que fazer. Chamavam rezadeira, chamaram tudo, médicos, e ela ficava naquele quadro de asfixia, que foi aí dito como sufocamento. Posteriormente, veio a saber serem seus suicídios por afogamento. Ela sempre se suicidava afogando-se.
cujos episódios de sufocamento nada mais eram que essas marcas do passado. Então, esse sufocamento eram as marcas dos suicídios que ela trazia. Vamos andar mais um pouquinho, por causa da hora, então vamos terminando. Bom, é isso, por isso que eu te acordei. Por isso que eu te acordei, porque isso tem uma intenção. Tem uma inteligência divina por trás de tudo isso. Qual é? O que essa inteligência quer? Com o objetivo de reparar suas transgressões às leis divinas, foi oferecida a esta recente encarnação, a Ivone, em que trabalharia como médium psicógrafo e de desdobramento. Então, deram essa encarnação com esse comprometimento dela ser um excelente médium e também desdobrava, que muitas psicografias dela era desdobrada via aquelas cenas e depois escrevia. Cenas muito antigas, por sinal. Cabendo-lhe como mais importante missão psicografar o livro de outro suicida, Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. Bom, eu não posso avançar mais porque já são 9h10. Eu gostaria, mas o tempo já, infelizmente, houve esse problema. Eu vou ver se eu dou um jeito de buscar um outro trajeto. Mas o que sobra para nós, e o que me alegra também, é que por trás de tudo que nós estamos dizendo, existe uma inteligência divina regulando tudo isso. Que as coisas não são assim como nós pensamos, fortuitas, ocasionais, sem causa aparente. Os Salmos diz que não cai uma folha sem que Deus o saiba. O Salmo de Davi. Então nós temos que entender, isso foi o assunto e objeto da aula passada, que nós temos é que nos sintonizar com essa inteligência divina, que é o chamado elemento inteligente universal de Allan Kardec, e que se desdobra e forma o princípio inteligente. E esse princípio inteligente é que regula toda a criação. E regula o nosso organismo, a nossa biologia, todas as nossas células, todo o nosso mecanismo vital é regulado por esse princípio inteligente. Tudo. Quando nós, isso foi a aula passada, nós nos purificamos e buscamos a perfeição naquela tríade, né, da caridade, na tríade do perdão, que também é uma expressão da caridade. Quando nós buscamos sermos mais tolerantes, sermos menos críticos, sermos mais pacíficos, sermos mais amorosos com o mundo, apesar do mundo estar essa coisa toda aí fora que a gente assusta, que a TV Globo chama de entretenimento. Entretenimento eu não sei de que é, mas só se for pro demônio, porque uma pessoa que pensa, aquilo não é um entretenimento, não é uma diversão, aquilo é uma coisa terrorífica quase. Enfim, mas apesar de tudo isso, nós temos que ter essa conduta, buscando a perfeição, cujo modelo e guia é Jesus, e cujos ensinamentos de como alcançá-la nos foi dado
pelo próprio Jesus. Por isso que o Espiritismo é uma criação de Jesus. O Espiritismo é cristão, como são cristãos aí os evangélicos, os protestantes, os católicos, etc. E quando nós buscamos essa perfeição, e além disso, nós nos identificamos como filhos de Deus, porque nós temos uma filiação divina, e uma filiação divina excepcional, porque toda a criação é filha de Deus, mas nós somos diferenciados porque a criação não apresenta a razão, a lógica, o pensamento que só nós espíritos temos para podermos exercitar o nosso livre-arbítrio e evoluirmos. Então, a partir disso, unindo a busca da perfeição a consciência de sermos filhos de Deus, de nada temermos, de termos esse dom que Deus nos legou, e que esse princípio inteligente, ele está dentro de nós, ele faz parte do nosso espírito, embora a nível profundamente inconsciente. Então, a partir disso, a vida vai mudando. As nossas relações com o sofrimento, com a dor, com a expiação, com as provas, elas vão sendo aceitas como fatos que, bem ou mal, Deus tem conhecimento. E se Deus tem conhecimento, Ele sabe o que é melhor para nós. Então é isso que eu queria finalizar a aula, mostrando que a aula, isso que a gente estuda, ideias inatas, na realidade são fatos espíritas, mas primariamente são fatos criados pela inteligência divina. E não fazer pouco caso das coisas espirituais, dizendo que elas não resolvem nada. Pelo contrário, elas resolvem tudo. E quando nós nos encaixamos nela, elas resolvem tudo. Por isso, Jesus disse a Pedro: guarda-te, Pedro, que o que está amarrado no céu já está amarrado na terra, e o que é desamarrado no céu é desamarrado na terra. Ou seja, o céu é a causa, amarra ou desamarra. O céu é o espírito, é o mundo espiritual, e o efeito é a terra, é a matéria. A matéria é um subproduto ou um produto do espírito. Quando nós vamos entendendo isso, então nós começamos a fazer o bem, praticar a caridade, rezar, orar e pedir ajuda a Deus honestamente, que ela virá. Que essa inteligência nós podemos capturá-la, não, mas nós podemos sintonizar com ela. Então a aula tem uma inteligência também. O fato de nós estarmos aqui, há por trás de tudo isso uma inteligência que está fazendo a gestão desse curso, que são os espíritos responsáveis pelo curso, que nos ajudam a melhorar a nossa vida e o nosso destino. Bem, tem alguma coisa aí para irradiar, Edith?
Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nesse momento, elevamos o nosso pensamento para vós, rogando que nos abençoe, nos dê saúde e nos dê paz, que possamos caminhar na senda do conhecimento, abrindo as nossas dúvidas e nos esclarecendo cada vez mais sobre o problema da existência nossa, o problema nosso do ser, do nosso destino e da dor. Senhor, irradie sobre todos os alunos e sobre as pessoas que aqui eles mentalizam e desejam também receberem essa força que aqui nos chega. Peço, Senhor, por esses que estão nos papéis de radiação, que sejam cada um atendido aonde se encontram. Eu peço pelo nosso amigo Humberto Borges, que nós chamamos de mexicano. Ele está lá no Hospital Copador, na UTI, para fazer uma cirurgia do fígado, que é uma cirurgia que nós não sabemos o que ele tem no fígado, né? De toda forma, que ele seja ajudado, o nosso querido Humberto. Pedimos pelos desencarnados, todos esses que já fizeram a sua passagem e que sejam assistidos no mundo espiritual. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrada a nossa aula no dia 3 de fevereiro do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Amém.